Esta manhã é um presente precioso. Cada amanhecer que o Senhor nos concede é uma nova página em branco, uma oportunidade renovada de recomeçar, de sonhar, de crer e de avançar. O Salmo, capítulo 1, nos convida a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e nos promete que aquele que assim faz será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, firme, frutífera e próspera em tudo o que fizer. Que palavra poderosa para começar o dia! Hoje, antes de darmos qualquer passo, antes de enfrentarmos qualquer desafio, antes de abrirmos qualquer porta, vamos nos posicionar diante do trono da graça. Vamos reconhecer que, sem Ele, nada podemos fazer. Mas com Ele, tudo é possível. Vamos renovar nossa fé, reacender a chama da esperança e nos conectar com aquele que é a fonte de toda força, sabedoria e provisão. Peço que você fique conosco até o final desta oração, pois cada palavra foi preparada com muito amor e cuidado para tocar o seu coração, fortalecer o seu espírito e abrir os seus olhos para as bênçãos que Deus já preparou para você neste dia. Não saia antes do tempo. O melhor ainda está por vir, e acredito que o Senhor tem uma palavra específica para a sua vida hoje. Que esta manhã marque uma nova temporada na sua história. Que a paz que excede todo entendimento desça sobre você agora. Que as promessas do Altíssimo se tornem mais reais do que nunca, e que, ao terminarmos juntos esta oração, você saia daqui transformado, encorajado e pronto para receber tudo o que Deus reservou para você. Fique até o final. Você não vai se arrepender. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos apresentamos diante do vosso trono sagrado nesta manhã com o coração cheio de reverência e de fé. Reconhecemos que és o Deus do impossível, o Deus que transforma o deserto em jardim, que faz brotar água na pedra e que abre caminhos onde não existe caminho. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nada do que enfrentamos nesta vida está fora do vosso controle. Nos curvamos diante da vossa majestade, reconhecendo que somos obra das vossas mãos, formados com propósito e amor antes mesmo da fundação do mundo. É com essa certeza que abrimos nossa boca para clamar, para adorar e para pedir. Hoje viemos não apenas com palavras, mas com a totalidade do nosso ser, alma, espírito e corpo, lançados aos vossos pés. Sabemos que o Senhor não despreza o coração contrito e humilhado, como nos ensina o Salmo capítulo 51, versículo 17. Recebe, pois, esta oração como um sacrifício de louvor que sobe diante do vosso altar. Que o vosso Espírito Santo tome conta deste momento e nos guie em cada palavra que pronunciamos. Que cada petição que sobe dos nossos lábios seja respondida segundo a vossa perfeita vontade. Que a vossa glória se manifeste em nossas vidas como nunca antes, e que hoje seja apenas o começo de uma nova e poderosa temporada de vitórias, de bênçãos e de milagres em nosso favor. Pai, há algo profundamente transformador em saber que acordamos mais uma vez porque os teus olhos estiveram sobre nós durante toda a noite. Isso não é trivial. É graça. É misericórdia ativa que não descansou enquanto dormíamos. Enquanto muitos não despertaram para ver este amanhecer, o Senhor, em sua infinita bondade, permitiu que nossos olhos se abrissem para contemplar a luz de mais um dia. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como nos declara Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, e nós nos recusamos a deixar esse milagre cotidiano passar despercebido. Por isso, antes de qualquer pedido, enchemos nossos lábios com reconhecimento. Pelo ar que respiramos, pela saúde que nos sustenta,
pelo teto que nos abriga e pelo alimento que nos nutre. Pelo vosso Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou para que tivéssemos vida em abundância, como declara João, capítulo 10, versículo 10. Pelo Espírito Santo que habita em nós e nos guia em toda a verdade. Pelas pessoas que colocastes ao nosso lado, família, amigos, irmãos na fé, que são instrumentos das vossas bênçãos em nossa vida. Pelas portas que ainda não se abriram, porque cremos que o momento certo está na vossa mão. Pelos sonhos que ainda carregamos no coração e pela fé que nos faz persistir, mesmo diante das adversidades. Por nunca nos terdes abandonado, mesmo quando nos afastamos, a vossa mão sempre nos buscou. Que o reconhecimento seja o tom dominante dos nossos lábios hoje e em todos os dias que ainda nos concederdes. A vós seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nós nos lembramos agora dos nossos filhos, e só de pensar neles, algo se move dentro do nosso coração. Cada filho que o Senhor confiou às nossas mãos é um presente precioso, uma herança do Eterno, como declara o Salmo capítulo 127, versículo 3. E é exatamente por amá-los tanto que os entregamos a vós, sabendo que as vossas mãos são mais seguras do que as nossas. Protege-os, Senhor, do perigo visível e invisível, de todo o mal que ronda as esquinas, das influências que tentam desviar seus corações do caminho certo. Que o vosso anjo acampe ao redor deles onde quer que estejam, em casa, na escola, nas ruas, em qualquer lugar. Abençoa suas mentes com sabedoria, com entendimento e com sede de conhecimento que venha do alto. Guarda seus corações, para que não se deixem seduzir pelas armadilhas do mundo, mas que possam, desde cedo, conhecer e amar a vossa palavra. Que cresçam em graça e em favor diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu, conforme nos relata Lucas, capítulo 2, versículo 52. Que os planos que tens para eles sejam de paz e não de mal, de esperança e de futuro próspero, como promete Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Afasta companhias que possam desviá-los e envia pessoas que os inspirem, que os edifiquem e que os conduzam para perto de ti. Que sejam luz onde estiverem. Que o vosso nome seja glorificado por meio de suas vidas. Abençoa nossos filhos, Senhor, os que ainda estão em nossos braços e os que já voaram do ninho. Que cada um deles sinta a vossa presença real e poderosa todos os dias de suas vidas. Pai, há pessoas nesta oração que acordaram hoje com o peso do desemprego sobre os ombros, carregando a angústia silenciosa de não saber como vão pagar as contas, de evitar o olhar dos filhos quando perguntam o que vai faltar. Não vamos fingir que essa dor é pequena, ela é real, e tu a conheces. E é exatamente por isso que clamamos: age, Senhor. Para os que já trabalham, pedimos que abençoes o fruto de suas mãos, que o trabalho seja próspero e frutífero, que os ambientes sejam saudáveis e que a criatividade, a excelência e a sabedoria sejam marcas daqueles que te servem, que o salário seja suficiente e que a vossa mão multiplique como multiplicou os pães e os peixes, para que não falte nada em nossas casas. Para os que estão desempregados, hoje pedimos um milagre concreto. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata, como declara Ageu capítulo 2, versículo 8. E nenhuma crise é maior do que o teu poder. Abre portas que pareciam fechadas, prepara o caminho que ainda não é visível e move corações de empregadores para que enxerguem o potencial que colocaste em cada um dos teus filhos. Que o favor preceda cada currículo enviado e cada entrevista realizada. Que nenhum de nós precise passar vergonha diante dos nossos filhos por falta de provisão, pois tu prometeste que nunca viste o justo desamparado, nem os seus filhos a pedir pão, como está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 25. Que antes que este dia termine, o Senhor sorria para cada vida que clama por provisão. Senhor Deus, médico por excelência, aquele que cura todas as nossas enfermidades, como promete o Salmo capítulo 103, versículo 3, é com esse nome que te invocamos agora. Porque há pessoas nesta oração que estão com medo de um diagnóstico que ainda não chegou, medo de um resultado que já chegou e assustou,
Medo de que o corpo que sempre funcionou agora esteja falhando. Entra nesse medo com a tua paz. Tu és maior do que qualquer diagnóstico, mais poderoso do que qualquer vírus, qualquer tumor, qualquer enfermidade que tente roubar a saúde do teu povo. Declaramos sobre nossas vidas e sobre as vidas de todos os que amamos a palavra de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pelas chagas de Jesus, fomos sarados. Essa promessa é real e a recebemos por fé nesta manhã. Toca em cada corpo enfermo, nas articulações que doem, nos órgãos que estão debilitados, nas mentes que estão cansadas, nos sistemas imunológicos que estão fragilizados. Que a saúde flua como um rio em cada corpo que clama por cura hoje. Livra-nos de enfermidades silenciosas e que o teu poder preventivo nos guarde. Dá sabedoria aos médicos e profissionais de saúde, que o conhecimento deles seja guiado pela tua mão. Para os que estão em leitos hospitalares, que a tua presença seja tão real quanto a de alguém que segura suas mãos com cuidado. Para os que já receberam alta, que a cura seja completa e sem recaída. Que a saúde seja uma bênção que transborda para toda a nossa família, para que possamos servir ao Senhor com vigor e alegria. Senhor, pedimos pela direção dos nossos passos neste novo dia. A vossa palavra nos ensina em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que o caminho dos justos é como a luz da alvorada, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Queremos caminhar nessa luz e não nas trevas da incerteza e do medo. Que cada decisão que precisemos tomar hoje seja iluminada pela vossa sabedoria e que nossa mente esteja tão conectada à vossa palavra que possamos discernir com clareza o caminho certo a seguir. Como diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, que não nos apoiemos em nosso próprio entendimento, mas que em todos os nossos caminhos te reconheçamos, e tu endireitarás as nossas veredas. Guia nossos pensamentos logo pela manhã, antes que o mundo venha com suas demandas e pressões. Que a primeira voz que ouçamos em nosso coração seja a vossa. Que o vosso Espírito nos direcione nas escolhas pequenas e grandes, nas conversas que teremos, nos compromissos que assumiremos e nas pessoas que encontraremos ao longo deste dia. Que não percamos nenhuma oportunidade que o Senhor prepare para nós por falta de atenção ou por sermos guiados por impulsos humanos. Que sejamos sensíveis à vossa voz, prontos para ouvir e rápidos para obedecer. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver claramente a vossa mão em cada detalhe da nossa jornada, reconhecendo que não foi sorte, foi o Senhor. Pai, pedimos proteção poderosa sobre nossas vidas nesta manhã. Como o Salmo capítulo 91 nos assegura, que habitemos no esconderijo do Altíssimo e descansemos à sombra do Onipotente. Que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que o mal não se aproxime da nossa habitação. Cobre-nos com vossas asas protetoras, e que nenhuma arma forjada contra nós seja bem-sucedida, como declara Isaías capítulo 54, versículo 17. Protege-nos dos perigos das estradas, dos acidentes, das violências urbanas, dos crimes que rondam as cidades. Que os vossos anjos sejam guardas ao nosso redor, invisíveis para nossos olhos, mas completamente reais e ativos na nossa proteção. Guarda nossas casas enquanto saímos, guarda quem fica enquanto outros vão. Que nenhum ladrão penetre, que nenhum mal se instale, que nenhuma maldição encontre terreno em nossa propriedade. E não apenas o corpo, protege também nossa mente. Protege nossos pensamentos do desânimo, da depressão e da ansiedade que o inimigo usa para paralisar o teu povo. Que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, como promete Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme Romanos capítulo 8, versículo 37. Que a certeza da vossa proteção nos dê coragem para enfrentar cada desafio sem medo e sem recuar. Somos vossos, e nada pode nos tocar sem antes passar pelas vossas mãos. Senhor, há algo que o mundo não pode comprar e que só o Senhor pode dar: um lar com paz.
Por isso, oramos hoje pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa casa. Que o Senhor seja o centro de cada lar que te teme e te busca. Que a paz habite em nossas paredes, que o amor seja o idioma falado em cada cômodo e que a alegria seja o som dominante entre nossas paredes. Como declarou Josué, capítulo 24, versículo 15, nós escolhemos servir ao Senhor, eu e a minha casa. Que essa declaração seja real e viva no nosso cotidiano. Abençoa os relacionamentos dentro de nossa família. Restaura o que foi quebrado. Sara as feridas antigas. Desfaz ressentimentos e mágoas que o tempo não conseguiu curar, mas que o vosso amor é capaz de transformar completamente. Que os casamentos sejam fortalecidos, que os cônjuges aprendam a se amar como Cristo amou a igreja, com sacrifício, com paciência, com entrega. Que os pais sejam sábios na criação dos filhos e que os filhos honrem os pais como a palavra manda. Que a mesa da nossa família seja sempre cheia de provisão e de comunhão. Que o tempo juntos seja valorizado e que as distrações da vida não roubem o que é mais precioso. Abençoa cada membro da nossa família pelo nome, os que estão perto e os que estão longe. Que o vosso amor seja o laço que une cada coração e que nenhuma força deste mundo consiga destruir o que Deus uniu. Pai, enquanto oramos, pensamos em algo que vai além do que as pessoas ao nosso redor enxergam, o que está acontecendo dentro de nós. Porque de nada adianta que as circunstâncias externas mudem se o coração ainda carrega os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas correntes invisíveis. Pedimos, então, que o vosso Espírito Santo faça uma obra profunda em nosso interior, que arranque as raízes amargas, que cure os traumas escondidos, que liberte as prisões que nos impedem de viver plenamente a vida que Deus planejou para nós. Como nos diz Romanos capítulo 12, versículo 2, que não nos conformemos com este século, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Renova nossa mente. Substitui pensamentos de derrota por pensamentos de vitória, pensamentos de escassez por pensamentos de abundância, pensamentos de rejeição por pensamentos de pertencimento e identidade em Cristo. Que nos vejamos como o Senhor nos vê. Amados, escolhidos, redimidos e capazes. Que a insegurança e a autoestima destruída sejam substituídas pela confiança que vem de saber quem somos em Ti. Molda nosso caráter, aumenta nossa paciência, nossa misericórdia, nossa generosidade, nossa humildade. Que sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus na maneira de tratar as pessoas, de responder às adversidades e de encarar as perdas. Que nossa caminhada espiritual não seja estagnada, mas que seja um crescimento constante, de glória em glória, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Senhor, nós sabemos que há pessoas nesta oração que estão com o coração partido, que acordaram hoje sem forças, sem motivo aparente para continuar, carregando uma dor que não sabem nem ao certo nomear. Não vamos passar por cima disso como se não fosse real. É real. E Tu a conheces, porque és o Deus que se aproxima dos quebrantados de coração e salva-os de espírito abatido, como declara o Salmo capítulo 34, versículo 18. Entra nesses corações agora mesmo com o poder da Tua presença. Envia o consolo do vosso Espírito sobre cada vida que chora em silêncio. Que aqueles que estão sozinhos sintam que não estão sós, porque és o Deus que nunca abandona, que nunca dorme, que nunca se esquece dos Teus filhos. Que a esperança, que parecia ter se apagado, seja reacendida com o sopro da vossa graça. Que a palavra de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, seja mais real do que a dor. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são de paz e não de mal. Fala ao coração de quem precisa ouvir que ainda vale a pena, que a história não acabou, que o último capítulo ainda não foi escrito. Levanta os que caíram, fortalece os que estão fracos, refresca os que estão secos. Que as lágrimas de hoje se transformem em sementes de alegria, e que a colheita venha em abundância, como promete o Salmo capítulo 126, versículo 5. Não desampares os que clamam por socorro. Pai, pedimos nesta manhã pelo nosso crescimento espiritual.
O Salmo capítulo 1 nos convida a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E essa é a chave para a prosperidade verdadeira, não a prosperidade que o mundo vende, mas a que nasce de dentro, enraizada na vossa palavra. Que tenhamos fome e sede da Escritura como nunca antes. Que cada vez que abrirmos a Bíblia, o vosso Espírito ilumine nossa compreensão e faça as palavras ganharem vida em nosso coração. Que não sejamos leitores superficiais, mas que mergulhemos nas profundezas da vossa verdade e encontremos nela o alimento que nossa alma precisa. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como declara o Salmo capítulo 119, versículo 105. Que ela nos corrija quando erramos, que nos instrua quando não sabemos, que nos console quando sofremos e que nos inspire quando precisamos de força. Que cada promessa descoberta seja abraçada pela fé e confessada com os lábios, pois cremos que a vossa palavra não volta vazia, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11. Que nossa vida de oração seja fervente e constante, que o diálogo com o Senhor seja a respiração da nossa alma, não um ritual, mas um encontro real. Que não negligenciemos os momentos a sós com o Senhor, pois é nesse silêncio sagrado que somos renovados e transformados. Aumenta nossa fé, pois sem fé é impossível agradar-te, como nos ensina Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Senhor, falamos agora sobre nossas finanças, e o fazemos sem vergonha, porque Tu mesmo disseste que cuidas de nós. Não pedimos a prosperidade vazia e superficial que o mundo oferece, mas a que vem da vossa mão, que enriquece sem trazer tristeza, como diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. Que o Senhor abra as janelas dos céus sobre nossas finanças, como prometeu em Malaquias capítulo 3, versículo 10, e derrame bênçãos tão grandes que não haja lugar suficiente para recebê-las. Que toda maldição de pobreza que tenta se instalar sobre nossas vidas seja quebrada agora. Somos filhos do Rei dos Reis, e declaramos que somos cabeça e não cauda, que estamos em cima e não embaixo, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Ensina-nos a administrar com sabedoria o que o Senhor já nos deu, que sejamos mordomos fiéis que honram a Deus com seus recursos e não gastadores imprudentes. Que a dívida seja eliminada, que o crédito seja restaurado, que o nome seja limpo, que a semente que sememos no reino de Deus seja multiplicada 30, 60 e 100 vezes, como promete Marcos capítulo 4, versículo 20, que a prosperidade financeira não seja um fim em si mesmo, mas um instrumento para avançar o vosso reino, para ajudar os necessitados e para ser um canal das vossas bênçãos no mundo. Que nossas casas sejam casas de prosperidade honesta, construída pela fé, pelo trabalho e pela graça de Deus. Pai, há um clamor que não podemos guardar apenas para nós. É o clamor pela nossa nação, pelas ruas que sangram, pelas famílias que sofrem, pelo povo que chora. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa terra, que cure as feridas profundas que a violência, a injustiça e a corrupção deixaram. Que suscite líderes íntegros, justos e tementes a Deus, que o poder nas mãos deles seja exercido para o bem do povo e não para benefício próprio, como promete 2 Crônicas. Capítulo 7, versículo 14. Se o vosso povo, que se chama pelo vosso nome, se humilhar, orar, buscar a vossa face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, perdoará os pecados e sarará a terra. Nos posicionamos nessa promessa hoje, orando pelo nosso país com intercessão e não apenas com reclamação. Que a Igreja se levante como sal e luz, que os cristãos sejam agentes de transformação na sociedade. Que a justiça corra como águas e a retidão como ribeiro caudaloso, como clamou o profeta Amós capítulo 5, versículo 24. Que as crianças e os jovens da nossa nação sejam protegidos do crime, das drogas, da exploração e de tudo que tenta destruir o futuro. Que a educação seja de qualidade, que a saúde pública seja eficiente, que a segurança seja real.
Que sejamos um povo que busca a face de Deus, não apenas em momentos de crise, mas em todos os dias. Abençoa nossa nação e usa cada um de nós como instrumento da vossa restauração. Senhor, intercedemos agora por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas, por aqueles que sentem o peso do ataque do inimigo sobre sua vida, sobre sua mente, sobre seus relacionamentos. Senhor, levante um padrão contra o adversário, pois quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele, como declara Isaías capítulo 59, versículo 19. Que toda obra das trevas seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Que toda corrente seja quebrada, toda prisão espiritual seja aberta, todo engano seja desmascarado pela luz da vossa verdade. Que os que estão sendo atormentados encontrem paz, que os que estão sendo oprimidos sejam libertados, que os que estão sob maldição sejam libertos pela bênção do sangue precioso de Jesus. Declaramos que somos mais do que vencedores, que o poder que está em nós é maior do que o que está no mundo, conforme 1 João capítulo 4, versículo 4. Que a armadura de Deus esteja sobre cada um de nós hoje, como descreve Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Que estejamos vestidos e prontos para resistir ao mal e permanecer firmes. Que o nome de Jesus seja a fortaleza que nos protege, pois o nome do Senhor é uma torre forte, e o justo corre para ela e está salvo, como afirma Provérbios capítulo 18, versículo 10. A vitória é nossa, em Cristo Jesus. Pai, pedimos nesta manhã por sabedoria para tomar as decisões certas em nossa vida. Reconhecemos que sozinhos somos limitados, que nossa visão é parcial e que muitas vezes não enxergamos o caminho completo. Mas o Senhor vê tudo, o começo, o meio e o fim, e é por isso que nos ajoelhamos pedindo direção. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de nós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a dá liberalmente a todos e nada lhes imputa. Somos aqueles que pedem. Dá-nos sabedoria nos negócios, nos investimentos, nos relacionamentos, na criação dos filhos, nas escolhas profissionais. Que não sejamos impulsivos, que não tomemos decisões baseados apenas na emoção do momento, mas que tenhamos discernimento espiritual para identificar o caminho que o Senhor preparou. Que tenhamos conselheiros sábios ao nosso redor, pois nos planos há sabedoria, e na multidão de conselheiros há vitória, como diz Provérbios capítulo 11, versículo 14. Que possamos distinguir a voz do Senhor das vozes do mundo, do ego e do inimigo. Que a paz de Deus seja o árbitro em cada decisão, que o que traz paz ao coração seja o caminho escolhido, que a sabedoria que vem do alto seja a nossa bússola permanente, nos guiando com precisão em cada encruzilhada da vida. Confiamos que se te buscarmos com todo o coração, jamais seremos confundidos. Senhor, nós te contemplamos agora pelas promessas que carregamos no coração e que ainda estão em processo de cumprimento. Há sonhos que plantaste em nossa alma há anos, visões que ainda não se realizaram, palavras proféticas que ainda aguardam o seu tempo. Não nos deixa desistir. Que a fé de Abraão, que esperou o cumprimento da promessa sem vacilar, seja a nossa fé também. Como está em Romanos capítulo 4, versículo 20, que não duvidemos da promessa de Deus por incredulidade, mas sejamos fortalecidos na fé. Que não calculemos com a razão aquilo que só pode ser avaliado pela fé. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para ver as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que o cansaço da espera não nos faça soltar a mão de Deus. Que lembremos que o Senhor é fiel, que o Senhor é pontual, que o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus améns aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.